Ok. Bom, gente, mais uma vez, vamos nós aí para mais uma aula de Direito Penal. Nós, dando sequência à nossa matéria, nós estamos falando de crimes contra a liberdade individual. Na última aula, nós paramos falando de trabalho, de redução à condição análoga de escravo. Vou explicar esse delito hoje e aí damos sequência. Projetar aí para vocês os slides, fica à vontade aí para me interromper, ok? Vamos lá, gente. Redução à condição análoga à de escravo. Vejam vocês, trata-se de um crime contra a liberdade individual, como os demais que temos estudado, como sequestro, cárcere privado. E primeira das observações, vejam vocês que o nome do delito, a gente ouve falar, ele é popularmente conhecido como trabalho escravo. Porém, o nome do delito é redução à condição análoga à de escravo. Redução à condição análoga de escravo. Ou seja, o subjugar uma pessoa a uma condição, a uma situação semelhante à de escravo. Semelhante à de escravo. Vocês vão ver aqui na sequência que nós não temos propriamente, nós não precisamos para a caracterização do delito de redução à condição análoga à de escravo, nós não precisamos propriamente de ter corrente e chibata, não. Aqui, o delito, ele fala de redução à condição análoga, condição semelhante à de escravo, correto? Vamos à descrição típica, artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, ou seja, subjugar uma pessoa, submetendo-a à situação semelhante à de escravo, quer submetendo-a a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua liberdade de locomoção, quer restringindo por qualquer meio sua liberdade de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, vejam vocês, reduzir alguém à condição análoga de escravo, ou seja, subjugar uma pessoa à situação semelhante à de escravo, de quais maneiras? O tipo já nos diz, quer submetendo a trabalhos forçados, ou jornada exaustiva, ou sujeitando a condição degradante de trabalho, ou restringindo por qualquer meio sua liberdade de locomoção, em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Não é? Vamos ao delito. Bom, gente, vocês vejam que na descrição típica, nós já temos a indicação, o legislador ele já nos indica de que forma uma pessoa pode, de que forma um autor pode responder por delito de redução à condição análoga de escravo. Para que a pessoa se enquadre nesse tipo, ela tem que ter por propósito, ela tem que se valer de algum dos meios descritos, na conduta, de algum dos meios descritos no caput. Isso.
Então, o que nós extraímos? Nós temos formas específicas de cometimento. A lei nos traz formas específicas de cometimento do delito de redução à condição análoga de escravo. Formas específicas. Quais são essas formas? Olha lá. Submeter uma pessoa a trabalho forçado, ou seja, se alguém não estiver querendo se submeter a trabalho de qualquer natureza e essa pessoa for constrangida a trabalhar, deixa eu fechar isso aqui, porque toda hora eu venho errado. Aqui, se a pessoa é submetida a trabalho contra a sua vontade, ela está sendo vítima de delito de redução à condição análoga de escravo. Antes de mais nada, gente, esse aqui é um delito muito comum, ele é mais presente na nossa região aqui. Nós temos em situação a depender, em situação de carvoaria, em situação de, em alguns poucos lugares aqui, nós temos mineração, nós temos o garimpo, né? Nós temos situação de garimpo. Por que eu digo a depender? Eu digo a depender porque determinadas atividades, por sua própria natureza, elas são absolutamente insalubres, não é? Pela própria natureza, por mais que se use todos os equipamentos de proteção individual, pela sua própria natureza, elas são insalubres, elas são perigosas, não é? Então, não necessariamente trabalhar em garimpo ou trabalhar em carvoeira, por exemplo, não necessariamente a pessoa está sendo submetida a um trabalho à condição análoga de escravo, correto? Nós temos que entender que estas e outras atividades, elas já possuem, elas pela sua própria natureza, elas já possuem esse caráter de insalubridade, esse caráter de periculosidade. Então, desde que sejam adotadas as medidas para a proteção individual dos trabalhadores, desde que sejam respeitadas as normas trabalhistas, não há que se falar em trabalho escravo, correto? Voltemos. De que maneira é estabelecida essa possibilidade de cometimento? Submissão da pessoa a trabalhos forçados contra a sua vontade, sujeição do trabalhador à jornada exaustiva de trabalho, uma jornada de 12, 14, 16 horas diárias, condições degradantes de trabalho, você pode submeter a pessoa a trabalhos forçados, você pode submeter a pessoa a jornada exaustiva, você pode sujeitá-la a condições degradantes de trabalho, não é? Você a sujeita, estamos aí falando de atividades, nós temos uma série aí de atividades insalubres, como disse, perigosas. Você pode submeter a pessoa, o autor pode submeter a pessoa a condições de trabalho em atividades dessa natureza, sem nenhum equipamento de proteção individual, sem adoção de técnicas voltadas para a proteção do trabalhador, correto? E aqui nós não podemos dizer simplesmente em desrespeito a normas ambientais, a normas trabalhistas. Claro que nós não estamos falando simplesmente de desrespeito de normas trabalhistas. Nós estamos falando realmente da pessoa ter retirada toda a sua dignidade ao ser submetido a um trabalho, como já dito, um trabalho de grande insalubridade, um trabalho de grande periculosidade. Quer restringindo, e aí nós vamos para outra finalidade, restrição de liberdade de locomoção,
quer restringindo por qualquer meio sua locomoção, em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Aqui, nós podemos ter, e aqui sim fica mais evidente a situação do trabalho análogo, semelhante a escravo, nessa última forma aqui de cometimento de delito, que é realmente quando o trabalhador, quando o patrão, quando o empregador, ele impede o empregado de sair do local de trabalho, de prestar a atividade, né, de se locomover, de ir para onde ele quiser, ele o impede sob o fundamento de que esse empregado contraiu dívida com o patrão. Nós temos, na verdade, a possibilidade de se criar um ciclo vicioso, né? Não virtuoso, vicioso em situações como essa. Você pode ter o patrão, o empregador, contrata uma pessoa, e esse é um delito que normalmente ele é cometido longe dos centros urbanos, leva a pessoa para o garimpo, leva a pessoa para a carvoaria, em um local absolutamente isolado, né? Naquele primeiro mês de trabalho ali, você fornece tudo que o trabalhador precisa, só que você não fornece nada de maneira gratuita. A pessoa acaba por contrair uma dívida neste primeiro mês, e aí, na sequência, ela só recebe para pagar a dívida do mês anterior, e recebe de maneira um salário que é incompatível, e nessa brincadeira, o empregador vai segurando ali o empregado, vai impedindo a sua locomoção, tendo por fundamento a existência de dívida do empregado para com o empregador. Correto? Então, são todas situações específicas, submissão a trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, restrição de liberdade de locomoção em razão de dívida contraída, são todas formas previstas no caput do artigo, formas específicas de cometimento do delito de redução à condição análoga de escravo. Correto? É importante essa descrição típica, por quê? Para que nós não tenhamos um tipo muito aberto. Porque o tipo aberto, se nós tivéssemos aqui na descrição típica simplesmente assim, reduzir alguém à condição análoga de escravo, ponto. Seria um tipo aberto e gera uma insegurança jurídica muito grande para os jurisdicionados, porque um juiz pode entender que determinada situação configura trabalho escravo e outro juiz poderia entender que não. Correto? Um juiz poderia entender que aquela situação de trabalho ela é semelhante, aquela condição de trabalho ela é semelhante à de escravo, e o outro poderia entender que não. Então, buscando dar segurança aos jurisdicionados, o que o legislador fez? Ele já estabeleceu no caput quais são as formas de cometimento do delito de redução à condição análoga de escravo. Correto? E o parágrafo 1º, ele traz ainda outras maneiras, ele traz ainda outras formas de cometimento desse delito. Olha lá. Nas mesmas penas incorre quem? 1. Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. 2. Mantém vigilância em local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. 1. Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador,
com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então, se o... E vocês vejam, gente, é importante dizer que essas condições, elas não são cumulativas, correto? Essas formas de cometimento, elas não são cumulativas. Não se faz necessário que o empregador incida em todas elas para que o crime exista, não. Vocês vejam que as formas de cometimento estão aqui elencadas de maneira alternativa. Submissão de trabalho forçado ou jornada exaustiva, sujeição a condições degradantes ou restrição de locomoção. Vocês vejam que aqui no CAPT nós temos restrição de locomoção em razão de dívida contraída. É uma forma específica de restrição da liberdade de locomoção. Aqui, no inciso 1 do parágrafo 1º, nós também temos restrição à liberdade de locomoção, né? A partir do momento em que há o impedimento do transporte, da saída do local de trabalho por parte do trabalhador, o empregador impede que ele saia do local de trabalho. E aqui nós temos uma finalidade específica, que é exatamente a sua manutenção naquele local. No CAPT, nós temos a previsão de restrição à liberdade de locomoção com um fim específico, em razão específica de dívida existente entre o patrão, entre o empregador, o empregado e o empregador. No CAPT, nós temos uma forma específica de liberdade de locomoção, e no inciso 1, nós temos uma forma aberta. Ele não traz qualquer motivação para o cometimento, para a restrição da liberdade. Ele fala simplesmente em cercear o uso de qualquer meio de transporte, ou seja, não deixa, não impede, você pega uma pessoa, leva ela para um local de mineração, vamos falar lá de um local de mineração, né, muito combatido, lá na região norte, a 300 quilômetros, estrada de terra adentro, e você, o empregador, impede que o empregado pegue qualquer meio de transporte, se utilize de qualquer meio de transporte para sair daquele local, nós temos aí, então, uma previsão de liberdade de locomoção de maneira aberta. É óbvio que se ele está querendo impedi-lo de se locomover, o propósito é que ele se mantenha ali. Mas nós não temos uma motivação específica para esse impedimento de liberdade de locomoção, como temos no CAPT, correto? Então, essa é uma modalidade seguinte de cometimento do delito, cerceamento do meio de transporte, correto? Cerceamento do meio de transporte. O inciso 2 do parágrafo 1º nos traz mais duas maneiras de cometimento do delito. Nos traz mais duas maneiras. Quais são elas? Manutenção, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho, ou seja, manutenção de vigilância ostensiva no local de trabalho, essa vigilância armada ou não, e essa vigilância não é aquela vigilância voltada para a proteção patrimonial do local de trabalho. É uma vigilância ostensiva não voltada para a proteção patrimonial, como nós temos, por exemplo, vigilância nos bancos, né? Temos aí vigilância, são os fiscais, né? Você já viu no supermercado? Não é vigilância, não, é fiscal. Não é aquela vigilância patrimonial, não. É a vigilância voltada exclusivamente, funciona ali como um tipo de ameaça para o trabalhador. É vigiar para que o trabalhador não saia do local de trabalho, correto? É uma modalidade também de cometimento de delito de redução à condição análoga de escravo.
E a última das formas previstas em lei de cometimento do delito é o apoderamento de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Né? Todos os dois propósitos aqui é com o fim de mantém a vigilância ostensiva no local de trabalho com o fim de reter o trabalhador no local, como também apoderamento dos documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de mantê-lo no local de trabalho. Então, é a última modalidade. Você se apodera ali de documentos pessoais, você se apodera de objetos do trabalhador e com o propósito de que ele não saia do local de trabalho. Então, vejam vocês, gente, o que é importante nós percebermos? É importante nós percebermos que o tipo já nos traz situações, já nos traz previsões expressas de cometimento da conduta, seja no caput do 149, seja no parágrafo 1º, correto? Falando então de sujeitos ativo e passivo, quem é que pode cometer esse delito? Qualquer pessoa pode cometer esse delito, desde que ele se coloque na posição de empregador, numa relação absolutamente informal de trabalho, né? Porque nós temos aí, você pode até ter formalizado a assinatura de carteira de trabalho, mas nós temos uma absoluta desrespeito a normas trabalhistas. Então, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa que figure na condição de empregador, e o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, não se requer nenhuma qualidade especial, mas que detenha, na relação estabelecida com o empregador, ocupe a posição de empregado. Correto? Elemento subjetivo é o dolo, não existe a possibilidade de cometimento deste delito a título de culpa. Objeto material é a pessoa sobre a qual é exercida a conduta de redução à condição análoga de escravo. O objeto material é a pessoa sobre a qual é exercida a conduta, é a pessoa que tem sua liberdade cerceada, é a pessoa que é submetida a condições degradantes de trabalho, é a pessoa que é submetida a jornada exaustiva. Este é o objeto material do delito. E o objeto jurídico é a liberdade. É a liberdade individual, é a liberdade da pessoa trabalhar onde ela quiser, é a liberdade da pessoa trabalhar com o que ela quiser, é a liberdade da pessoa se locomover, é a liberdade da pessoa não querer um serviço, não querer se manter em um serviço onde haja condições degradantes, onde haja jornada exaustiva, enfim, o objeto jurídico protegido é a liberdade pessoal, correto? Liberdade individual. Em razão de tudo que eu disse aqui para vocês, na descrição típica, o que nós podemos concluir? Trata-se de um delito comum, qualquer pessoa pode figurar na condição de empregador, não se exige nenhuma qualidade especial. Trata-se de um delito material, nós temos a modificação no mundo natural, não é? Uma pessoa tem a sua liberdade efetivamente restringida. Aqui interessante, gente, vejam vocês que quase todos os delitos de que nós falamos são delitos de forma livre. Delitos de forma livre são aqueles que podem ser cometidos por qualquer meio. Aqui não se trata de um delito de forma livre. O delito de redução à condição análoga de escravo trata-se de um delito de forma vinculada. Por que ele é um delito de forma vinculada?
ele é um delito de forma vinculada, porque a própria lei já nos diz como se dá o cometimento do crime. Olha aqui, você somente pode cometer um crime de redução à condição análoga de escravo de quais maneiras? Submissão a trabalho forçado, submissão a jornada exaustiva, sujeição a condições degradantes de trabalho, restrição à liberdade de locomoção em razão de dívida contraída, impedimento de transporte, de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, manutenção de vigilância ostensiva no local, apoderamento de documentos ou objetos pessoais. Então, vejam que as formas de cometimento do delito, elas estão previstas especificamente na lei. Daí porque o crime, ele é um crime de forma vinculada, ele não é um delito de forma livre. Se a pessoa estiver submetida, se nós tivermos simplesmente desrespeito a normas trabalhistas, se nós tivermos desrespeito a normas trabalhistas, e em razão disso, por exemplo, suponhamos que a pessoa trabalhe para o cumprimento daquele trabalho, ela seja muito mal remunerada. Fala, mas está doido, a pessoa recebe tão pouco, mas tão pouco, que aquilo é praticamente uma escravidão. A pessoa recebe tão pouco que as condições, no entender, né, se estivéssemos falando de um tipo aberto, de forma livre, se não estivéssemos falando de um tipo de forma vinculada. Fala assim, aí que isso, gente, que absurdo. Uma pessoa trabalha 8 horas por dia, um trabalho braçal, e só se paga a ela R$300 por mês. Trabalha 5 dias por semana, 8 horas diárias, recebe R$300, um trabalho braçal. E isso é condição semelhante a de escravo, não tem cabimento a coisa dessa, não. O pagamento de salário inferior ao mínimo está previsto aqui em alguma das formas previstas no caput ou no parágrafo 1º? Não, não está. Salário baixo está aqui? Não, não está, tá? Então, por mais que você possa entender que é um absurdo, que se aproxima da escravidão pagar uma pessoa tão pouco, como se trata de um delito de forma vinculada, se não estiver descrito aqui, não configura trabalho escravo. Configura desrespeito a normas trabalhistas. Pode dar multa, nós temos pagamento de verbas trabalhistas, mas configuração de crime não. Correto? É um delito comissivo, não há de se pensar em subjugar uma pessoa à condição de escravo de maneira omissiva, né? É um delito de maneira comissiva. É um delito permanente, aqui a conduta enquanto a pessoa estiver submetida à condição análoga à de escravo. Enquanto ela estiver sujeita a esta condição, o crime vai estar sendo cometido. Tanto é que se você... a pessoa, aquele que está lá submetendo a pessoa àquela condição, durante essa submissão, ela pode ser presa em flagrante, é um delito permanente, é um delito de dano. A liberdade individual, que é o bem jurídico que se quer proteger por meio do crime, por meio da previsão típica do artigo 149, ele não é simplesmente colocado em ameaça, a liberdade individual ela é efetivamente prejudicada, ela efetivamente sofre dano, por isso que se fala que é um crime de dano, e é um delito unissubjetivo. Pode ser cometido por apenas uma pessoa. Correto? Olha lá, gente. Observações importantes aqui a serem feitas. Primeiro,
aqui vocês vejam que na apenação, por mais que seja uma pena alta, nós não temos apenas a pena restritiva de liberdade, não, a pena privativa de liberdade, não. Nós não temos só a reclusão de 2 a 8 anos, nós temos também a pena de multa, nós temos a aplicação da pena pecuniária e da pena privativa de liberdade. Mas, além disso, se para o cometimento do crime o autor valeu-se de violência, se para o cometimento do crime, se para a redução à condição análoga de escravo, por meio de qualquer das condutas descritas aqui no caput ou no parágrafo 1º, se para cometê-las o autor valeu-se de violência, ele vai responder pelos 2 delitos. Ele vai responder pelo 149, que é a redução à condição análoga de escravo, e também vai responder por delito de lesão corporal. Correto? Aí nós vamos ter que ver se se trata de lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Vai depender do resultado da violência. Correto? Nós temos causas de aumento previstas no tipo. Essas causas de aumento estão previstas lá no parágrafo 2º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente. Criança é até 12 anos de idade, adolescente entre 12 e 18. Segundo motivo para o aumento de pena, se a redução à condição análoga de escravo tem por fundamento preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Então, não é só o preconceito racial, raça ou cor, não, né? Também se o preconceito, se a redução à condição análoga de escravo tiver por fundamento religião, etnia ou origem social, origem natural, né, de onde a pessoa é natural, se tiver por esse fundamento, enfim, preconceito de qualquer natureza, se a redução à condição análoga de escravo tiver por fundamento preconceito de qualquer natureza, nós temos aí uma causa de aumento de pena de até a metade. Correto? Isso está lá no parágrafo 2º. Aqui, gente, uma situação interessante. Qual é a regra no que diz respeito a estabelecimento de competência? Qual é a regra para a competência da Justiça Federal em matéria criminal? A competência, a regra para o estabelecimento de competência da Justiça Federal em matéria criminal é quando são atingidos, quando os delitos em geral, quando são atingidos bens ou interesses da União. Essa é a regra para o estabelecimento de competência da Justiça Federal. Quando é que a Justiça Federal vai ser competente? A Justiça Federal vai ser competente quando, no cometimento do crime, de qualquer natureza, forem atingidos bens ou interesses da União. Da União, autarquias, suas fundações, correto? Alguns delitos, em especial, por mais que nós não tenhamos aí o atingimento do interesse direto da União, alguns delitos, em especial, não tenhamos assim, né? O interesse da União não é atingido de maneira direta. Por mais que nós não tenhamos esse ataque direto, alguns delitos são previstos em lei ou na própria Constituição como sendo de competência da Justiça Federal. E um desses delitos é o delito de redução à condição análoga de escravo.
Tanto é que lá na delegacia eu tenho inquéritos policiais que o objeto dos inquéritos é esse delito aqui, redução à condição análoga de escravo. Onde é que está essa previsão? Essa previsão está lá no artigo 109 da Constituição Federal. O artigo 109, ele estabelece os delitos, quer ver? O artigo 109, ele estabelece os delitos, a competência da Justiça Federal. Vamos lá. 109. Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 5A. Inciso 5A. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Vamos mais uma vez. A caput do artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. A linha 5A. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Vamos lá no parágrafo 5º do 109. Nas hipóteses de grave violação a direitos humanos, grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. O que quer isso dizer? Isso aqui é uma hipótese aberta de transferência de competência para a Justiça Federal. Se no cometimento de um determinado delito, o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público Federal, se ele entender que naquele delito, nas circunstâncias em que foram cometidos em que foi cometido aquele delito, existe ali uma grave violação aos direitos humanos, e o Brasil se comprometeu a respeitar esses direitos em tratado internacional, neste caso, o procurador ele pode solicitar o deslocamento, se nós tivermos, se esse processo, se o inquérito ou processo, se o ainda inquérito ou já processo estiver tramitando na Justiça Estadual, o Procurador-Geral da República ele pode solicitar essa transferência para a Justiça Federal. Então, o fundamento primeiro para que seja da competência da Justiça Federal. Qual é o fundamento primeiro para que crime de redução à condição análoga de escravo seja de competência da Justiça Federal? O fundamento primeiro é que, no cometimento destes delitos, nós temos uma grave violação dos direitos humanos. Como nós temos uma grave violação dos direitos humanos, neste caso, transfere-se para a Justiça Federal a competência para o processo de julgamento desse delito, ok? Fundamento 1, violação de direitos humanos. Fundamento 2. Fundamento 2. Está no inciso 6 do próprio artigo 109. Vocês visualizam aí a Constituição Federal, gente? Sim ou não? Ótimo. Vamos lá. Segundo fundamento para se entender que é de competência da Justiça Federal. Está lá no inciso 6. Compete à Justiça Federal, não fala Justiça, né? Compete aos juízes federais processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados em lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica e financeira.
Então, o segundo fundamento é que o inciso 6 fala de crimes contra a organização do trabalho. Esses são os dois fundamentos a partir dos quais, os dois fundamentos a partir dos quais se entende que, por mais que em determinada situação, João, José e Antônio estejam sendo vítimas de trabalho escravo, são três particulares, eles estão tendo sua liberdade, tiveram sua liberdade de locomoção cerceada, estão submetidos a trabalho degradante, com jornada exaustiva, estão ali submetidos a clara situação de trabalho análogo, semelhante à de escravo, por mais que sejam três particulares, em razão desses dois fundamentos que apresentei para vocês, a competência é da Justiça Federal. Correto? E só para fecharmos o tema, gente, vejam vocês que interessante. E aí eu vou aproveitar para contar uma situação particular. Nós temos uma previsão na Constituição Federal, está lá no artigo 243 da Constituição Federal. Vamos a ele lá. Artigo 243. Nós temos uma previsão olha lá, de uma previsão específica a respeito de expropriação de propriedade particular. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a propagandas de habitação e a programas de habitação popular, sem indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no parágrafo 5º. Então, vejam vocês, gente, se nós temos propriedades onde são exercidas, onde tem o exercício, né, onde há o cometimento de crime de redução à condição análoga de escravo, nestas propriedades rurais, eu disse para vocês que esse delito ele ocorre normalmente em áreas afastadas do centro urbano, situação local de garimpo, cavoarias, podem ocorrer, né? Podem ocorrer. Eu disse a vocês que esses são trabalhos perigosos e insalubres por natureza. Interessante falar que é o seguinte, o cometimento desse delito é de tal reprovabilidade que, além da pessoa, aquele que o comete, ser sujeito à pena estabelecida em lei, além dele ser sujeito à pena estabelecida no Código Penal, a pessoa perde a propriedade, o autor ele perde a propriedade onde foi cometido o delito. Ele perde a propriedade. Cometeu lá na fazenda dele, ele perde a fazenda sem indenização de qualquer natureza. Sem indenização de qualquer natureza. Eu costumo até brincar, falando aqui, ó, vocês viram que aqui também fala, onde for localizada culturas ilegais de plantas psicotrópicas, né? Também se perde a propriedade. Então, se tiver de plantar maconha, planta em jarro, que aí só leva o jarro, né? Você planta naqueles jarrão de barro grandão, aqueles jarros de cimento, planta no chão, não, se plantar no chão, perde o lote, perde a fazenda. Brincadeira, né, gente? Pode plantar de jeito nenhum. Mas aqui, olha só para vocês verem, aconteceu uma situação interessante aqui na delegacia, que nós tivemos, contar um milagre, não vou contar o nome do santo. Nós tivemos uma situação próxima aqui, em que houve a invasão de uma fazenda, e nessa invasão,
num primeiro momento, aqueles que invadiram tentaram, levantaram a lebre de que ali na fazenda havia trabalho escravo. Na verdade, estavam querendo a reforma agrária, né? Estavam querendo... Mas nós sabemos que a desapropriação para fim de reforma agrária ele é um processo demorado, ele é um processo naturalmente demorado, precisa de indenização. Essa aqui não tem indenização. Como essa aqui não tem indenização, o que acontece? Aqueles que invadiram tentaram fazer crer que tem projeto de lei em andamento, sim. Tem projeto de lei em andamento. Tentaram fazer crer que ali havia o exercício ali havia o cometimento de trabalho escravo. E eles trouxeram essa situação para a gente aqui na delegacia, inclusive quem estava de plantão, quem recebeu a situação fui eu. Aí eu fui ouvir os trabalhadores. Olha só para vocês verem. Fui ouvir os trabalhadores. Falei, a senhora faz o quê? Ah, eu sou quem cozinha lá na fazenda. A senhora ganha quanto? Salário mínimo. A senhora tem sua liberdade cesseada? Não. A senhora tem carteira assinada? Tenho. Falei, vai. Trabalho escravo. A senhora trabalha quantas horas por dia? A aula começa cedo, né? A lida, como diz o pessoal da roça, a lida na roça começa cedo. Não estava a situação configurada. E o esposo da senhora? O esposo do meu esposo, ele é caseiro e ele é um vaqueiro. E aí? Não, ele começa a trabalhar 4 horas da manhã, que a lida na roça começa cedo. Conversei com ele. O senhor tem carteira assinada? Tenho. Quanto que o senhor ganha? Eu ganho salário e meio. Falei, uai, tem trabalho escravo aqui não, gente. Aí o pessoal, mas na acusação, o pessoal falou, tem uma criança que trabalha. E havia um menino de 12 anos de idade. Aí fomos ver a situação do menino. E o menino ganhava quanto? R$ 300. Para um menino de 12 anos de idade, trabalhando na roça, ganhando R$ 300. Aí fui conversar. Falei, como é que é a situação da criança? Falei, não, a criança estuda? Estuda. Estuda onde? Estuda na cidade. E como é que ela faz para estudar? Ela vai a pé? Ela é impedida de... Não, ela estuda todo dia. Como é que ela faz? Não, tem um ônibus, tem um transporte escolar que pega ela lá na porta da fazenda. E ela trabalha? Trabalha. Ela trabalha lá na fazenda? Trabalha. A senhora obriga ele a trabalhar? Não. O esposo? Não. O dono da fazenda? Não. Falou, e quanto que ele ganha? R$ 300. Falou, mas por que ele trabalha, então? Falou, não, ele trabalha porque ele quer acompanhar o pai dele na lida da roça. Ele quer aprender como é que se faz. Ninguém o obriga a trabalhar. Então, assim, tem trabalho escravo? Não dá para falar em trabalho escravo. Você pode falar em desrespeito a normas trabalhistas no que diz respeito a esta criança, mas trabalho escravo propriamente não. O pessoal que invadiu a fazenda quis passar a ideia de trabalho escravo, por quê? Porque se entendesse que havia ali trabalho escravo, a desapropriação era muito mais fácil. O poder público não precisava pagar indenização, o procedimento era muito mais rápido, né? Só que não era o caso. Belezinha, gente? Vamos para o nosso próximo delito aqui. Alguma dúvida a respeito de trabalho escravo? E, mais uma vez, trabalho escravo é o nome popular do delito. O nome do crime é redução à condição análoga de escravo. Alguma dúvida a respeito? Vamos para frente? Vamos para frente, que atrás vem gente. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Professor, Pode falar. eu tenho uma dúvida. Não. Pode perguntar. A internet tinha caído. Pera, voltou. Acho que sim.
Na parte que o senhor falou, que pode acontecer essa condição análoga ao trabalho escravo quando não forem oferecidos equipamentos de proteção, não é? Nesse caso, não seria uma omissão? Não, na verdade, o que que é? Não é só o não oferecimento, não. Não é só, como eu disse, o não oferecimento tão somente, ele pode ele não configura o crime, né? Nós podemos ter ali, é muito importante a gente saber fazer a distinção entre o que é mero desrespeito a normas trabalhistas, que não é somente mero, né? Porque eles são sujeitos à indenização, nós temos indenização para o empregado, do que vem a ser realmente o cometimento do crime. Neste caso do não fornecimento, nós temos, essa seria uma forma de condição degradante de trabalho, mas a essa condição nós não teríamos ali, a pessoa ela estaria sendo subjugada a trabalhar daquela maneira. Ela estaria sendo obrigada a trabalhar daquela maneira. Na medida em que, quer ver, se nós voltarmos lá no tipo, ele fala na medida em que nós temos lá no tipo que ele fala, vamos achar ele aqui, está fácil. Na medida que nós temos aqui no tipo, redução à condição análoga a escravo, que ele fala de sujeição à condição degradante de trabalho e o não fornecimento de EPIs seria essa sujeição, mas nós não teríamos tão somente, nós teríamos a obrigação de trabalho nessa condição. É por isso que se fala que nós temos aí o crime comissivo. Mas nada impede, por mais que seja uma forma vinculada, nós tenhamos formas vinculadas de cometimento, nada impede que uma situação prática de qualquer natureza nós tenhamos o cometimento por forma de omissão. Mas, via de regra, esse delito ele é cometido de forma comissiva, porque não tem como você reduzir alguém à condição análoga de escravo, via de regra, não tem como você reduzi-la se não for por meio de uma ação. Correto? Mas há situações específicas, quero dizer, há possibilidades, ou ainda mais falando de relação de trabalho, né, gente? Nós podemos ter aí uma infinidade de sujeições a situações degradantes, nós podemos ter uma infinidade de formas de restrição de liberdade, enfim, que pode ser que no mundo fático a gente veja situações em que a conduta foi tipicamente omissiva, mas a regra é que a conduta seja comissiva, que nós temos a redução à condição análoga de escravo, na própria descrição do tipo. Beleza? Vamos lá. Vamos falar aqui, gente, de um outro delito, também muito, muito grave. E esse aqui nós vamos matá-lo, ele, antes de interrompermos nossa aula, que é o crime de tráfico de pessoas, artigo 149-A. Artigo 149-A. Vamos lá. Agenciar, a descrição, o nome do tipo é tráfico de pessoas. Normalmente nós temos tráfico de drogas, né? Nós temos
delitos aí o tráfico, a descrição típica que nós temos é delito de tráfico de drogas. Aqui não, aqui é tráfico de pessoas. Artigo 149-A. Agenciar, vocês visualizam? Professor, Oi. a gente não está visualizando um slide. É isso que eu iria perguntar para vocês aqui agora. Vamos lá. Aqui. Agora sim, né? Sim. Ok. Tráfico de pessoas. Artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou parte do corpo, submetê-lo a trabalho em condições análogas a de escravo, submetê-lo a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. Pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. Mais uma vez. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou parte do corpo, submetê-la a trabalho em condições análogas a de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. Pena é reclusão de 4 a 8 anos e multa. Vamos lá, gente. Vocês viram que esse crime aqui, nós temos múltiplas formas de cometimento da conduta. Nós temos múltiplas formas. Vamos falar aqui a respeito de cada uma delas. Vamos separar essa descrição típica aqui. Quem é que agencia? O agenciar é a atuação daquele que funciona como um representante. É aquele que funciona como um representante de terceiro. Um representante de terceiro, e esse terceiro que quer realizar a conduta de traficar pessoas. Então, agencia aquele que funciona ali como um intermediário, correto? Como um representante. O aliciamento, ele tem aquela ideia de sedução. Seria você seduzir a pessoa com falsas promessas. O recrutamento, ele já possui um sentido de coletividade, seria o aliciar, né? Seria o seduzir a pessoa, porém de maneira coletiva. Aí nós não estamos falando de apenas uma pessoa. No recrutamento nós estamos falando de uma pseudo seleção ampla, né? Transporte, que seria propriamente levar a pessoa de um lado para o outro, tem o mesmo sentido de transferência. Então, aquele que compra tranquilo, é a forma mais clara de cometimento do delito. Alojar ou acolher é fornecer hospedagem, fornecer local de permanência. Todas essas condutas são direcionadas a quem? A pessoa humana. Agenciar pessoa humana, né? Agenciar pessoa, aliciar ou seduzir pessoa, recrutar pessoa, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa. O crime ele é de tráfico de pessoas. Então, todas as condutas aqui têm por objeto a pessoa humana. E como é que se dá esse agenciamento, esse transporte, essa transferência, essa compra, essa hospedagem, né? O alojamento, o acolhimento aqui seria a hospedagem. Como é que se dão essas condutas?
De que meio se vale para o cometimento delas? Se vale da ameaça à pessoa, se vale da violência, ameaça à violência moral, né? Nós podemos, a promessa de um mal grave e futuro, se vale da violência, que é a agressão física propriamente, se vale da coação. A coação aqui nós podemos incluir a chantagem, se vale da fraude, do engano, de fazer a pessoa que está sendo traficada incorrer em erro, ou mesmo do abuso. No abuso, o abuso é interessante, toda vez que a gente fala de abuso no direito, você está falando de abuso de direito. Num primeiro momento, aquele que abusa está no exercício de seu direito. Num primeiro momento, ele está no exercício de seu direito. Só que ele extrapola o exercício de seu direito. Por isso que se fala em abuso. Abuso de direito. Então, veja, o agenciamento, o aliciamento, o recrutamento, o transporte, a transferência tem por objeto uma pessoa. E como é que se dá o cometimento deste delito? De que se vale para exercer a conduta? Se vale da ameaça, da violência, da coação, da fraude ou do abuso. E esse delito ele tem finalidade específica, gente. O cometimento do tráfico de pessoas tem finalidade específica. Para quê? É interessante quando a gente olha a descrição típica, na primeira parte, você tem, nessa primeira parte aqui, na descrição das condutas, você tem em que consiste a conduta. Na segunda parte, você tem de que forma, em que consiste a conduta, né? Em que consiste? Agenciar, recrutar, transportar, transferir. Qual é o objeto dessa conduta? A pessoa. De que forma se realiza essa conduta? Mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. E com que propósito se comete essa conduta? A lei traz com o propósito de remover órgãos, tecidos ou parte do corpo, com o propósito de submeter a trabalho em condições análogas a de escravo, com o propósito de submeter a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. Pena reclusão de 4 a 8 anos. Pena reclusão de 4 a 8 anos. Olha só, nós vamos falar a respeito de cada uma dessas finalidades aqui. Temos aqui. Isso. Nós vamos falar a respeito de cada uma dessas finalidades logo à frente. E aqui também nós voltamos nas causas de aumento daqui a pouco. Vamos falar da classificação do delito. Sujeito ativo, gente. Qualquer pessoa pode cometer o delito e qualquer pessoa pode ser vítima deste delito. Nós não se exige para o cometimento do crime de tráfico de pessoas, vocês viram aqui na descrição típica do CAPT, não se exige nenhuma condição especial. Qualquer pessoa pode cometer, qualquer pessoa pode ser vítima. Elemento subjetivo é o dolo, e neste crime nós não temos não basta apenas o dolo para cometimento do delito. Nós temos um dolo específico. Qual é este dolo específico? Está nos incisos do CAPT, remoção de órgãos, submissão a condições de trabalho em condições análogas a de escravo, submissão à servidão. Então, não é apenas o dolo, é um dolo específico, descrito aí em um dos incisos do CAPT, não é esse? Um dos 5 incisos do CAPT, é um dolo específico. Objetos material é a pessoa, objeto material é a pessoa sobre a qual se é exercida a conduta, é a pessoa que é traficada, e o objeto jurídico é a liberdade individual.
é a liberdade da pessoa. Aquela que é traficada, por óbvio, que tem a sua liberdade tolhida. Beleza? Já que pode ser cometido por qualquer pessoa e pode ser cometido em face de qualquer pessoa, o crime de tráfico de pessoas é um crime comum, pode ser cometido por qualquer um, em face de qualquer um, não se exige nenhuma condição especial. É um crime material, nós temos uma alteração no mundo natural, né? A pessoa, ela é efetivamente traficada, ela tem a sua liberdade tolhida. É um delito de forma livre, nós não temos uma forma específica de cometimento, nós temos a previsão aqui, a gente pode ir lá no CAPT. O agenciamento pode se dar de qualquer forma, o aliciamento, o recrutamento, pode se dar de qualquer maneira. Como pode se dar de qualquer maneira, ele é um crime de forma livre. É um delito comissivo, não há possibilidade, via de regra, não há possibilidade de cometimento mediante omissão, né? Agenciamento, aliciamento, recrutamento, são todas formas comissivas, são atos positivos. É um delito instantâneo, se nós formos lá na descrição típica, nós temos um delito instantâneo, agenciamento, aliciamento, recrutamento, transporte, compra. Nós podemos ter aqui, nas modalidades de alojamento ou acolhimento, nós podemos ter, havendo nas modalidades da descrição típica aqui, vamos lá, alojamento ou acolhimento, quando há a manutenção da pessoa hospedada, nós podemos ter aí, né, neste momento ela tem a sua liberdade cerceada, nós podemos ter a forma de cometimento do delito, nós podemos estar diante de um delito permanente. Porém, se nós estamos falando simplesmente do agenciamento, do aliciamento, do recrutamento, por exemplo, nesses casos não se trata de um delito permanente, trata-se de um delito instantâneo. É um crime de dano, o bem jurídico, liberdade individual, não é apenas colocado em perigo, ele é efetivamente prejudicado, por isso se diz que é um delito de dano, e é um crime unissubjetivo. Pode ser, o tráfico de pessoas pode ser realizado por apenas uma pessoa. Correto? Vamos lá. Aqui. Vocês viram, gente, que na descrição típica, na descrição, nos incisos do artigo 149, nos incisos do artigo 149, nos incisos do artigo 149, o que nós temos? Olha lá, nós temos finalidades específicas no CAPT. Remoção de órgãos, tecidos ou parte do corpo, submissão a trabalho em condições análogas à de escravo. Nós temos o tráfico de pessoas realizados com propósitos específicos. Correto? Em razão disso, convém que a gente faça referência a algumas figuras legais. Vamos lá. Nós temos a regulamentação da remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo. Nós temos uma lei específica, que é a Lei 9.434, que ela regulamenta a doação de órgãos. Vamos nela aqui, Lei 9.434. Deixa eu localizá-la aqui. 9.434.
essa lei é que dispõe sobre remoção de órgãos para fins de transplante. Ela dispõe sobre remoção de órgãos para fins de transplante, e ela traz algumas observações, aqui eu vou fazer apenas as observações para vocês verem como é regulamentado essa remoção de órgãos, tecidos e parte do corpo. Vamos lá, artigos 9º, parágrafo 3º e 14. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Essa é a Lei 9.434. Vamos lá. Eu falei para vocês do artigo 9º, parágrafo 3º e 14. A lei que regulamenta como se dá essa remoção. Artigo 9º. É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo para fins terapêuticos ou de transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos até o 4º grau, inclusive na forma do parágrafo 4º deste artigo, ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial, dispensada esta em relação à medula óssea. Então, é possível fazer a remoção de órgãos, tecidos ou parte do corpo para fins de doação? É possível. Está estabelecido, nós temos regulamentação específica aí no artigo 9º. Correto? O parágrafo 3º, ele faz uma referência a de que forma, o que pode ser doado e de que forma pode se dar essa doação. Olha lá, só é permitida a doação referida neste artigo quando se tratar de órgãos duplos, de parte de órgãos, tecidos ou parte do corpo cuja retirada não impeça o organismo doador de continuar vivendo sem risco para a sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental, e não cause mutilação ou deformação inaceitável, e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora. Vocês vejam que, tanto do 9º quanto do parágrafo 3º, a gente vê aí a previsão de que é possível a remoção. É possível a remoção? É possível a remoção. É possível a doação? É possível a doação. Precisamos de autorização judicial, está lá no CAPT, dispensada essa se for com relação à medula óssea. E o artigo 14, ele traz a previsão, e é interessante, ele prevê o cometimento de crime. A lei regulamenta como se dá o transplante, como se dá a remoção para fins de transplante, e o artigo 14 estabelece um crime. O que ele estabelece? Remover tecidos, órgãos ou parte do corpo de pessoa ou cadáver em desacordo com as disposições dessa lei. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. O que nós podemos concluir daqui, gente? Nós temos o crime quando se dá a remoção. O que nós podemos concluir daqui? Voltemos aos nossos slides. Aqui. Se a remoção Se o tráfico de pessoas foi realizado com essa finalidade, nós temos o crime de tráfico de pessoas.
Se além do tráfico de pessoas propriamente dito, se a remoção do órgão vem a ocorrer, se a remoção do órgão vem a ocorrer, nós vamos estar diante aí do cometimento do delito previsto no artigo 14, correto? Nós vamos estar diante do cometimento dos dois delitos. Se nós tivermos, além do tráfico de pessoas, se além do tráfico de pessoas com o propósito de remoção de órgãos, tecidos ou parte do corpo, se além deste tráfico nós tivermos efetivamente a remoção, o autor responde pelos dois delitos. Correto? Finalidade 2. Submissão a trabalho em condições análogas de escravo. Se além do tráfico de pessoas, tráfico realizado por meio de qualquer das condutas descritas no caput, aliciamento, agenciamento, recrutamento, transporte, se além do tráfico de pessoas, realizado aí mediante violência, grave ameaça ou coação, se além deste tráfico, nós efetivamente tivermos a sujeição à condição análoga à de escravo, se além de ter sido traficada, a pessoa foi submetida, nós temos o cometimento dos dois delitos. Beleza? Tráfico de pessoas e submissão da pessoa à condição análoga de escravo. Sujeição da pessoa à condição análoga de escravo. Correto? Inciso 3. O inciso 3 do caput do tráfico de pessoas fala a submissão a qualquer outro tipo de servidão. Nós podemos ter, por exemplo, o tráfico de pessoas, um tráfico de homem ou de mulher, com o propósito de, em outro local, em outro país, obrigá-la a casar-se. É um tipo de servidão? É um tipo de servidão. Ela vai estar sendo constrangida a fazer algo contra a sua vontade. Se o tráfico de pessoas foi com este propósito, o autor vai responder por tráfico de pessoas. E se essa sujeição, se essa submissão, se essa servidão vem efetivamente a ocorrer? Vem efetivamente a ocorrer, além do crime de tráfico de pessoas, nós temos um tipo aberto, previsto no Código Penal, que nós já sabemos, que é o de 146, não é isso? Artigo 146, vamos lá, do Código Penal. 146. Constrangimento ilegal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. A lei nos manda casar? A lei não nos manda casar, né? Se ela não nos obriga a casar e eu sou obrigado a casar, eu posso estar sendo vítima de crime de constrangimento ilegal. Então, se eu sou traficado com o propósito de ser submetido, se eu sou traficado com o propósito de ser submetido a esta servidão, eu vou ser vítima de tráfico de pessoas, e se efetivamente o casamento venha a ocorrer, onde eu estou, aqui, vamos lá. E se o casamento vem efetivamente a ocorrer, nós vamos estar diante de crime de constrangimento ilegal. Beleza? Se o propósito do tráfico foi para a adoção ilegal, nós tínhamos aqui uma adoção que era chamada de adoção à brasileira, é o filho de criação, era aquele que é dado, né? A criança que é dada, ou a criança que é vendida, o bebê, o recém-nascido que é dado, que é vendido. Se o tráfico foi feito com este propósito, com propósito de adoção ilegal, crime de tráfico de pessoas. E se a adoção vem efetivamente a ocorrer?
Se a adoção vier efetivamente a ocorrer, nós temos um delito previsto lá no artigo 242. Artigo 242, vamos a ele. Artigo 242, vou lê-lo aqui para vocês. Aqui. Dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem, ocultar recém-nascido, ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao Estado Civil. Então, registrar como seu filho de outrem, ocultar ou substituir, se o tráfico do bebê é feito com este propósito e se a adoção fora dos termos legais vem efetivamente a ocorrer, nós vamos ter aí 2 crimes. Da mesmíssima forma, se for para fins de exploração sexual, nós vamos ter o cometimento do crime, se o tráfico for para fins de exploração sexual, e se essa exploração vier efetivamente a ocorrer, por exemplo, se nós viermos efetivamente, a pessoa vier a ser obrigada a manter relação sexual contra a sua vontade, nós vamos ter aí o crime de estupro. O mero tráfico dela com o propósito de exploração sexual já configura o primeiro delito. Se ela efetivamente vem a ser vítima de exploração sexual contra a sua vontade, nós vamos ter o segundo delito, que é o delito de estupro. Beleza? Olha só, gente. Isso. Olha só. Todos esses delitos aqui são delitos em que todas essas finalidades específicas aqui são finalidades previstas lá no caput, correto? São finalidades previstas aqui no caput do 149. Se o constrangimento, se esse tráfico de pessoas não tiver, por fim, qualquer dessas finalidades específicas, se o aliciamento, se o agenciamento, se o transporte não tiver, por fim, qualquer dessas finalidades específicas, nós podemos ter, aí você vai falar assim, mas se não tiver por esse propósito das finalidades específicas, não existe crime nenhum? Não existe crime de tráfico de pessoas. Não existe o crime de tráfico de pessoas se não houver essa finalidade, qualquer dessas finalidades específicas descritas aí no caput do delito. Se não for para remoção de órgãos, se não for para sujeição ao trabalho escravo, se não existir qualquer dessas possibilidades, nós não vamos estar diante do crime de tráfico de pessoas. Certo? Aqui nós temos dolo específico. Mas e aí, se o agenciamento, aliciamento e recrutamento não for com esses propósitos, não tem crime? Não, tem crime sim. Só que não vai ser o do 149A. Nós podemos estar diante do crime de constrangimento ilegal, nós podemos estar diante do crime de sequestro, constrangimento ilegal, 146, não é isso? Nós podemos estar diante do crime de sequestro ou cárcere privado, 146, constrangimento ilegal, nós podemos estar diante dos crimes de sequestro ou cárcere privado, 148, nós podemos estar diante do delito 309, parágrafo único, nós podemos estar diante do delito 309, parágrafo único, ele traz a figura do... Nós podemos estar diante usar estrangeiro para entrar ou permanecer em território nacional, nós podemos estar diante se for simplesmente para entrada no território nacional,
Se você trouxer um estrangeiro para permanecer no país, artigo 309. Usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é seu. O que diz o parágrafo único? Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada no território nacional. Você trafica um estrangeiro para dentro do país, você pode responder por este delito, se não tiver qualquer dessas finalidades específicas. Nós temos um outro crime, lá no 338, que também traz essa ideia de tráfico de pessoas, porém não com nenhuma das finalidades previstas aí. Artigo 338. Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Então, nós temos várias possibilidades de tráfico de pessoas previstas em tipos à parte, de transporte de pessoas, de deslocamento, de aliciamento de pessoas, que não são com esta finalidade específica, nenhuma das finalidades previstas em lei, mas que, por mais que não sejam finalidades previstas em lei, configuram delitos, só que estão em tipos à parte. Correto? Nove e 14. Podemos só fechar isso aqui antes de irmos para a nossa próxima aula? Vamos só fechar aqui? Pode ser? Vamos lá. Causas de aumento e causas de diminuição do crime de tráfico de pessoas. Causas de aumento estão previstas lá no parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 à metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Nós podemos ter aí, por exemplo, pensarmos em adoção ilegal, né, com propósito de adoção ilegal. Nós podemos ter a intervenção de assistente social, que trabalha no fórum, se ela, de alguma forma, participar do cometimento do delito, que elas fazem pareceres, né, em casos de adoção. Se ela, de alguma forma, participar do cometimento do delito, ela tem a pena aumentada. Se o crime é cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência, aqui é tranquilo, né, em especial para fins de adoção, via de regra, o crime é cometido contra criança. Também podemos ter adolescente para fins de exploração sexual, não é isso? Se o agente se prevalece de relações de parentesco, domésticas, ou de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente a exercício, emprego, cargo ou função. Olha só. Interessante a gente olhar essas causas de aumento, e eu gosto muito de fazer uma análise, é do fundamento de cada qual. O servidor público, ele tem que atuar para o bem público, e quando, ao contrário, ele se vale das suas funções para cometer delitos, esta conduta é mais reprovável do que se fosse realizada por um particular, daí porque a pena é aumentada. Se a vítima se tratar de criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência, essas pessoas são mais vulneráveis, daí porque elas são mais vulneráveis, daí porque há uma pena maior quando a vítima é qualquer delas. E se
falarmos aí da terceira possibilidade de causa de aumento. Se o autor se prevalecer de relação de parentesco, doméstica, de coabitação, de hospitalidade ou dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente a emprego, cargo ou função. Neste caso aqui, nós também visualizamos que o fundamento seria a maior vulnerabilidade da vítima. Além disso, há uma clara demonstração de maior reprovabilidade, maior periculosidade, podemos assim dizer, do autor, na medida em que há de se esperar de um parente ou daquele com quem se estabelece uma relação doméstica, há de se esperar um bom tratamento, né? Há de se esperar uma relação amistosa, não a submissão do seu parente, daquele com quem você coabita, não de que você seja vítima de tráfico de pessoas. E, por último, a última possibilidade de causa de aumento de pena é se for para retirada do território nacional. Aqui é tranquilo da gente visualizar, né? A partir do momento que a pessoa é retirada do território nacional, há uma dificuldade muito maior da responsabilização penal, não é nem da responsabilização penal, mas há uma dificuldade muito maior em fazer aplicar a lei brasileira no exterior, no que diz respeito ao retorno dessa pessoa, no que diz respeito às condições a que ela vai ser sujeita fora do país, daí porque a conduta é mais reprovável e, em função disso, há o aumento de pena. O parágrafo 2º, ele traz uma causa de redução de pena, uma causa de diminuição de pena, que, na verdade, é muito criticada. Ela é muito criticada. Olha lá, a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar a organização criminosa. Por que isso aqui é muito criticado? A circunstância do agente ser primário ou reincidente, ela é considerada lá na hora da aplicação da pena. Ela já é considerada na hora da aplicação da pena, nós estudamos no semestre passado. E a circunstância de não integrar a organização criminosa não torna a conduta menos reprovável. O fato da pessoa não integrar conduta criminosa não faz com que a conduta de traficar pessoas seja menos reprovável. Se ela não é menos reprovável, não tem por que a pena do autor do delito ser reduzida. Beleza, gente? Alguma dúvida aí a respeito de tráfico de pessoas? Podemos ir para um intervalo aí de uns 20 minutos, meia hora, para a gente dar sequência na nossa matéria? Tomar uma aguinha? A aguinha eu já estou tomando, né? Fazer uma caminhada, esticar as pernas. Beleza? Então, gurilinha, a gente volta. Ô, professor. Pois não. Eu vou ter que sair umas 10 horas. E aí, depois eu assisto o resto da aula, ok? Tá jóia. Ok. Eu não vou participar da aula toda, não. Eu até avisar porque eu ia sair do nada. Tá certo. Tá jóia. Obrigado por avisar. Obrigada, viu, professor? Por nada. Até mais, gente. Até.